Olá, turma do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. E hoje a gente recomeça nossas atividades com o conteúdo O Espaço de Todos Nós e o componente curricular História. Quando vemos esse tema, logo deve nos vir à cabeça que um espaço de todos nós é aquele que a todos pertencem. Então, todos nós temos direitos de circular, de andar por esses espaços. Mas esses espaços, eles são divididos em três. Espaço público, espaço privado e espaço doméstico. E aí veremos que cada um deles possui uma forma diferente de ser administrado, de ser organizados, possuem regras diferentes. O primeiro que estudaremos é sobre os espaços públicos. Espaço público é o lugar por onde todas as pessoas podem usar. Então, todos podem usar este lugar. Vamos pensar assim: as nossas residências, as escolas, os lugares por onde as pessoas se divertem e trabalham se localizam em uma rua, certo? Essa rua é um espaço público. Isso significa que esse espaço pode ser usado por todos nós. Então, vai entrar em praças, ruas, jardins, parques, todos eles são considerados espaços públicos, porque são administrados pelo poder público. Vejam aqui esses dois exemplos. São duas fotos da nossa cidade. A primeira é a foto da igreja e tem a Praça da Matriz. É um dia de feira livre e as pessoas estão aí, algumas para trabalhar e outras para consumir. As pessoas, independentes de serem residentes do nosso município, elas têm direito de circular por essas praças. Por que isso? Porque são espaços públicos. Então, mesmo eu não sendo residente, eu tenho direito a frequentar e a me movimentar nesse local, porque é um espaço público. Na segunda foto, é mais utilizado para o lazer, mas isso não significa que não poderia estar uma pessoa aí trabalhando. Então, uma pracinha, quando a gente se reúne com amigos para conversar, quando a gente vai assistir uma apresentação cultural, esses momentos são considerados momentos de lazer. Então, observem que o mesmo espaço, eles podem ter diferentes funções, tanto de lazer quanto de trabalho. E aí a gente vai ver justamente isso, são os diferentes modos de utilização desses espaços públicos. De um lado nós temos a parte ali do jorro, que tem a água, as cascatas, as pessoas utilizam ali para o lazer. Existem pessoas trabalhando? Sim. Então, mas as pessoas vão lá, quando estão lá tomando banho, eles estão utilizando um momento de lazer institucional, é uma instituição, nesse caso aí a prefeitura da nossa cidade, é onde fica o prefeito que administra os poderes públicos municipais, e a de baixo uma praça, uma rua que é de circulação. As pessoas utilizam para se movimentar, para transitar de um lado para o outro. E aí a gente observa que elas têm peculiaridades, elas têm regras diferentes. Uma instituição, existem instituições que mesmo elas sendo públicas, elas têm uma circulação controlada. Elas precisam de autorização, pode ter roupas específicas para ser usados para adentrar esses espaços, como por exemplo um fórum. A gente não pode ir para o fórum com mini saias, com roupinhas curtas, com meninas com roupas sem alças. Então, existem modos diferentes, regras diferentes para a gente utilizar determinados locais, mesmo eles sendo públicos. E aí, lembrando que no caso aí da prefeitura, quem administra esses espaços é o prefeito. Então, nós temos espaços que são municipais, estaduais e federais. Nos espaços municipais, o administrador é o prefeito. O prefeito é escolhido em voto de 4 em 4 anos. Esse ano, por exemplo, é um ano de eleição municipal.
Então, nós escolheremos as pessoas que votam, né, que são maiores de 18 anos, obrigatoriamente. Escolheremos os nossos representantes legais. Então, vamos escolher quem irá administrar os espaços públicos municipais do nosso município. E aí, os espaços públicos, o que tem a ver com a cidadania? Nós já vimos que esses espaços são administrados pelo governo municipal e eles são livres a todos. Então, nós temos direitos sobre esses espaços, mas nós também possuímos deveres. Quais são esses deveres que nós temos? Manter as ruas limpas. Então, se eu venho, estou com um papelzinho e não tem uma lixeira por perto, coloca no bolso, coloca em uma sacolinha para depois descartar em um local adequado e não ficar jogando na rua, porque é o nosso dever de manter a rua limpa. Conservar os bens públicos, então não pichar, não quebrar um patrimônio público, até mesmo porque foi construído com o nosso dinheiro, então a gente precisa manter eles conservados e limpos e preservar as áreas verdes. Até porque as árvores são responsáveis por melhorar a nossa qualidade de vida respiratória, uma vez que o ar puro depende das áreas arborizadas. E os espaços domésticos? É particular, que pertencem a quem mora nela. Então, você pode impedir que uma pessoa adentre sua casa. Quem decide quem entra e quem sai de sua casa são os moradores dela. Nós temos aqui, uma casa e ao lado elas divididas em cômodos. Que todas as residências, por mais, pode ter 2, 3, não importa a quantidade de cômodos, mas elas são divididas, distribuídas em cômodos, que é para acomodar seus moradores. E os espaços particulares? Pertence a uma pessoa ou a um grupo de pessoas e é administrado por seu proprietário. Então, por exemplo, nós temos aqui um supermercado e uma loja de roupas. Então, vejam que tanto um quanto o outro é de livre acesso. As pessoas podem entrar nesses espaços, mas eles não são donos e quem administra não é o poder público, e sim seu proprietário. Ele, se ele quiser impedir que uma pessoa entre ali, ele vai impedir. Claro que nesse caso aí, áreas de comercialização, eles querem que as pessoas entrem para consumir. Mas quem é responsável pelo gerenciamento desses dois locais aí, dessas imagens, e de todos os espaços particulares, é o seu proprietário. Então, vamos trazer aqui para uma realidade nossa. Vejam aí o balneário, a Bica da Mandaçaia. É um espaço particular, porque pertence a um determinado proprietário, e ele está aberto ao público, para que as pessoas entrem e consumam. Então, mesmo tendo pessoas circulando livremente, o seu administrador é um determinado proprietário. Não é o prefeito que manda, quem determina as regras internas do estabelecimento, e sim o seu proprietário. Aí vejam aí 2 exemplos, ou vejamos aí um exemplo desses espaços, da classificação desses espaços. Nós temos uma Câmara Municipal, a quem pertence? Quem é o administrador? Esse espaço pertence ao quê? É um espaço público. Estão vendo aí a letra A? No nosso segundo exemplo, nós vamos ter aí as lojas, e é um espaço privado. E por fim, uma família, assistindo TV, um espaço doméstico. E o lugar de viver? Os lugares onde nós residimos, elas podem ser diferentes em termos estruturais. As pessoas podem morar em uma casa ou em um sobrado. Então, primeiro exemplo, uma casa térrea, que é construída somente na parte de baixo, e o segundo sobrado, que tem um segundo andar, o primeiro andar, o segundo andar, é uma casa construída sobre a outra.
barracos. Aí vejam que os barracos são moradias, mas uma moradia de forma precária. Existem habitações desse jeito, feitas com restos de madeira, de papelão, de sucata. Então, nós temos direito, a Constituição diz que todas as pessoas têm direito a ter uma moradia digna. No entanto, essa não é a realidade que a gente vivencia. Tem muita gente que mora em habitações muito precárias, como por exemplo nesses barracos aí. Eles estão à margem da sociedade. Esse lugar não tem saneamento básico, muitas vezes não tem nem mesmo eletricidade, água encanada. Veja aí que tem água na frente das residências, que muito provavelmente são de esgotos, as pessoas se lavam, tomam banho e a água vai circulando por esses lugares, o que pode provocar doenças. Então, o poder público é como se fosse isso. O poder público ainda não enxerga toda a sociedade de modo igualitário, não distribui os bens, as riquezas dos países de forma igual para todos. Nós temos aqui um outro tipo de moradia, que são as palafitas. Vejam que é um local que tem bastante água, e essas casas de palafitas normalmente são construídas em regiões alagadas e nas margens de alguns rios. É comum encontrar casas de madeira apoiadas sobre essas estacas que são fincadas lá no fundo do rio. Então, quando a margem do rio sobe, a quantidade de água dos rios sobe, essas casas diminuem o risco de alagamento. Algumas acabam sendo alagadas, dependendo da quantidade de água, mas elas são construídas suspensas justamente para não acontecer tantos alagamentos. E aqui nós temos prédios de apartamentos. São prédios com vários andares, e esses prédios com vários andares são compostos de apartamentos. E aí a gente vai ver na nossa sequência o lazer, o tempo de lazer e tempo de trabalho. Os períodos dedicados ao lazer são muito importantes para o desenvolvimento tanto físico quanto mental, além de promover a criatividade. Então, nós precisamos ter um momento de diversão, de crianças ter momentos de brincadeira e adultos um momento de distração, que são, a gente vai considerar os momentos de lazer. Porque nós seres humanos dependemos desse desenvolvimento, desses momentos de distração para termos um bom desenvolvimento, tanto físico, para a gente suportar a carga de trabalho, quanto mental. E temos também o tempo de trabalho. A divisão marcada entre os períodos de trabalho e descanso tornou-se mais comum depois da criação das indústrias e das novas formas de trabalho. Então, antes, esses momentos não eram tão definidos. Aí nós temos aqui o trabalho e o lazer no Brasil de outras épocas. Como era o trabalho no período colonial? Como era o lazer no período colonial? Então, o trabalho nesse período era escravocrata. Então, as pessoas que trabalhavam lá eram, em sua grande maioria, escravos, que prestavam serviços aos senhores de fazenda. E o momento de lazer que eles tinham, que eram expressões culturais e religiosas trazidas de seus países, eram perseguidas, eram proibidas. Eles não podiam trabalhar trabalhar e ter um momento de lazer nesse período, porque eles vinham normalmente de outros países e traziam consigo, claro, suas expressões culturais, sua religiosidade, porém eles não podiam, eram perseguidos caso eles manifestassem suas expressões culturais. E o período de lazer, como era que funcionava? Em períodos muito curtos, de folga que eles tinham, já que trabalhavam muito mais do que descansavam, eles conseguiam ali, mesmo de forma clandestina,
ter um momentozinho de lazer que eram heranças culturais de origem tanto africana, indígena, europeia, e assim formavam seus momentos, mesmo que mínimos, mas momentos de lazer. E eram com festas, danças, músicas, e aqui nós temos uma imagem que é de um grupo de dançarinos de Jongo. Hoje é considerado um patrimônio imaterial. Vocês já viram que imaterial é aquilo que não é palpável, que a gente não consegue manipular, faz parte de uma herança cultural que é passada de geração em geração. Então, músicas, danças, manifestações culturais são considerados patrimônio imaterial. O trabalho e o lazer no campo. Geralmente as atividades econômicas do campo relacionam-se ao cultivo da terra, à criação de animais e ao processamento desses produtos. E as atividades de lazer no campo, com festas, feiras, local onde podemos encontrar amigos, trocar experiências, contar história, cantar, dançar. Então, vejam, é um pouco da nossa realidade aí no local onde nós vivemos, já que habitamos no campo. Então, não foge da nossa realidade. Vejam só para a gente perceber a importância do campo para a cidade. Aqui tem um quadro que é a lancheira de Lucas. O Lucas levou alguns lanches para a escola e agora a gente vai descobrir informações sobre os alimentos e preencher a tabela aqui abaixo. O primeiro produto que Lucas levou foi o pão. De qual material o pão é feito? Do trigo. Onde esse material é produzido e processado? O trigo é produzido onde? No campo e processado na indústria. Quem trabalhou para produzi-lo? O trigo, quem trabalhou foi o trabalhador rural. E quem fez o pão, o padeiro. O iogurte, material feito, leite. Onde esse material é produzido e processado? O leite é produzido no campo e processado na indústria, para transformar o iogurte. E quem foi que trabalhou? O leite foi o trabalhador rural e o iogurte, a fábrica de laticínios. Suco de laranja. Suco de laranja vem da laranja. De onde veio esse material? A laranja produzida no campo e o suco processado na indústria. Quem trabalhou para produzir? A laranja foi o trabalhador rural e o suco são os trabalhadores da fábrica de sucos. Chocolate vem do cacau. O cacau foi produzido no campo e o chocolate processado na indústria. Quem trabalhou para ter o cacau, para cultivar o cacau, foi os trabalhadores rurais e o chocolate, os trabalhadores na fábrica de chocolate. Então, observaram que tudo aí, sua matéria-prima veio do campo? Então, se não fosse o campo, de onde como teríamos iogurte, chocolate, suco, pão? Então, vejam a importância que é do trabalho no campo. Desde o consumo alimentício até mesmo o que nós vestimos, o que nós calçamos. Se a gente coloca um sapato no pé, se foi feito de couro, esse couro veio de um animal. Então, é importante a gente preservar e ter orgulho de nossa origem. Porque o campo, é através do campo que a vida na cidade acontece. E agora, como é que é feito o trabalho e o lazer na cidade? As principais atividades econômicas que caracterizam as cidades são relacionadas ao comércio, à industrialização, à administração, às atividades financeiras e educativas e à prestação de serviços. E como é a forma de lazer? Como as cidades têm poucas áreas verdes e tendem a ter um ar mais poluído, graças a essa grande circulação de veículos, as áreas verdes tendem a ser um ambiente de lazer essencial para a população da cidade. Mas vamos dar
uma detalhadazinha aqui nesse trabalho. Então, vejam, o iogurte veio do leite, né? A gente já viu aqui. O leite foi produzido no campo e ele foi processado na indústria. Dessa indústria, o iogurte foi levado para o comércio, para um supermercado, para ser comercializado. Esse comércio possui uma administração, né? O administrador, o proprietário daquele supermercado. E esse proprietário, tem sua administração, ele pode pegar dinheiro, né, para investir no seu comércio em uma instituição financeira. E, consequentemente, as pessoas que trabalham têm suas rendas e vão precisar estudar até para poder, quem trabalha na indústria, para desenvolver os maquinários das indústrias, todos os trabalhadores precisam estudar. Então, nós temos aí as instituições educativas, seja ela pública ou privada, nós temos aí os prestadores de serviço. Então, um médico é um prestador de serviço, um professor é um prestador de serviço, alguém que trabalha numa loja está prestando um serviço. Então, observem que mesmo estando nos trabalhos da zona urbana, da cidade, ele não está totalmente desvinculado do campo. Há uma necessidade do campo funcionar para que as atividades de trabalho na cidade também funcionem. É uma coisa que está ligada à outra, uma dependência. Nós dependemos dos produtos da cidade, né? A gente consome o iogurte, consome o suco de laranja, consumimos o chocolate. Então, nós necessitamos desse trabalho industrializado, mas também a cidade necessita do nosso trabalho no campo. E aí vamos responder aqui essa questão que está no livro de vocês. Está lá na página 25. É sobre trabalho e lazer na cidade e no campo. A letra A tem assim: novas tecnologias são pouco usadas nas atividades realizadas no campo. Será que isso é verdade? Ou é falso? Daqui a pouco a gente descobre. Letra B. Hoje as cidades concentram a maior parte da população do Brasil. Letra C. A agricultura é uma das principais atividades econômicas do campo. E letra D. As áreas verdes aumentam os problemas ambientais das cidades. Vamos ver aqui. Será se as novas tecnologias não estão inseridas no campo? Essa informação está falsa. As cidades concentram o maior número de pessoas? Sim, isso é verdade. Então, nós temos muito mais pessoas morando nas cidades do que nos campos, né, nas roças. A agricultura é o principal meio econômico do campo, da atividade econômica do campo, verdade. E as áreas verdes causam problemas à saúde das pessoas na cidade? Não, muito pelo contrário, né? E aí nós temos espaços e memórias. Objetos, dança, música, forma de preparar os alimentos e outros bens podem ser estimulados por seu valor histórico e importância cultural. Esses lugares, objetos e costumes possuem um valor que ultrapassam o material, constituem um patrimônio, uma rica herança cultural. Por meio deles, podemos compreender melhor o mundo em que vivemos. Então, o que é que nós estamos falando aí? Que existem objetos, que existem manifestações culturais que têm um valor, uma importância cultural e que nossos costumes, o estudo dos nossos antepassados são feitos graças a esses patrimônios materiais e imateriais. Então, faz parte da nossa herança e, por isso, precisam ser conservados, preservados. A preservação dos patrimônios conta com o trabalho de muitas pessoas, historiadores, arqueólogos, professores e os membros da comunidade são fundamentais para manter viva a memória e a história de um local.
espaço público, nome e história. Agora que você já sabe que um espaço público pertence a todos e portanto, é dever de todos cuidar e preservar, que é também dever de todos da comunidade manter viva sua história e memória, chegou a hora da pesquisa. Vamos pesquisar para preservar? Vocês farão 2 pesquisas. A primeira delas é sobre o ambiente familiar. Então, pesquisa com alguém mais velho de sua família a história de sua família. Qual sua origem, de qual local ela veio, como chegou até o local onde você vive atualmente. E pesquise também a história de sua comunidade, nome, origem, idade aproximada, primeiros moradores. Quem tiver fotos antigas do local ou da família, pode colocar aí abaixo para a gente compartilhar entre os colegas, conversar. Mas eu vou pedir uma coisa, né? A primeira pesquisa é familiar, então vai estar no âmbito de sua residência, e a segunda pesquisa, que é sobre a comunidade, o ideal seria com alguém mais velho, né? Principalmente alguém mais velho da sua comunidade que pudesse te contar. Mas nesse período de isolamento social nós não podemos estar visitando as pessoas, principalmente as pessoas mais idosas. Então vocês pesquisarão com alguém de sua residência que possuem esse conhecimento, certo? Eu aguardo o retorno de vocês e a gente chega ao fim da nossa aula. Agora, peço que com atenção peguem um livro de história e o caderno de atividades, leiam as questões atenciosamente e respondam-as com base no que você aprendeu nessa aula. E lembre-se, em caso de dúvidas, você poderá consultar o livro didático ou a PRO, que estará aqui para sanar suas dúvidas. Um beijo bem grande para vocês. A PRO está com muita saudade e espero que em breve nós possamos nos reencontrar novamente.